Ô glória! Aleluia! Graças e paz, amados irmãos. Mais uma vez aqui, Evangelista Luiz, para mais um estudo da Escola Bíblica Dominical, né? E hoje estou aqui no meu local de trabalho, né? Aí, para dizer que em qualquer lugar, irmão, em qualquer instante, a gente pode fazer a obra do Senhor, né? Existe uma frase que diz que quem quer, faz, tá? E quem não quer, arruma uma desculpa, tá? Quero te convidar a orar comigo e logo após nós estaremos dando início ao estudo em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Senhor da glória, estou aqui, Senhor, na Tua presença. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade de estar falando da Tua palavra, Senhor. Toma nas Tuas mãos, ó Deus querido, cada um que vai assistir este vídeo, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa operar, falar nos corações, ó Deus, esclarecer, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar em cada coração. Em nome do Teu Filho amado Jesus, quero colocar nas Tuas mãos a liderança da primeira igreja congregacional, Senhor. Toma nas Tuas mãos cada líder, cada departamento. Toma, Senhor, os demais pastores, ó Deus, em toda a face da terra, Deus, que está com essa incumbência, esta responsabilidade de estar trazendo e conduzindo o Teu povo, Senhor. Abençoa também os missionários, Senhor, ser com eles, livra, Senhor, de todo mal, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Jesus. Nesse capítulo, o apóstolo se volta para um novo tema, o dos relacionamentos pessoais. Os primeiros versículos introduzem o tópico com palavras de conselho geral. As recomendações são endereçadas diretamente a Timóteo, mas são de aplicação mais ampla, tanto aos seus dias quanto aos nossos dias. Tópico 1. Idosos e jovens, versículo 1 e 2. Aqui a palavra presbítero, ela pode ser corretamente traduzida por homem idoso. Sempre que houver necessidade de falar franca e diretamente com um deles, tem de haver cuidado para que a gente venha fazer com uma certa polidez. O homem idoso precisa ser tratado como se fosse um pai. As mulheres idosas também devem ser consideradas com o respeito e afeição que uma mãe tem direito de esperar dos filhos. Com os homens mais jovens, Timóteo, ele deve desfrutar aquele senso de liberdade, amizade que existe entre os irmãos. Agora, a recomendação de que ele deveria tratar as moças como irmãs, Paulo acrescenta um detalhe importante, que nesse relacionamento não deveria haver um menor sinal de indecência. Tópico 2. Viúvas, versículos de 3 a 16. As condições difíceis das viúvas do século I podem ser medidas com base nas diversas referências a viúvas nos evangelhos e em Atos. Na época em que foi escrita essa carta, a igreja tinha reconhecido suas obrigações e a ajuda já estava sendo ministrada. Atos 6:1. Agora, tinha surgido a necessidade, no entanto, de estabelecer alguns princípios que regulamentassem toda a questão da distribuição dos donativos da igreja às viúvas. Parece que algumas viúvas estavam fazendo um negócio da sua viuvez. Em vez de se sustentar com seus próprios recursos ou de buscar a ajuda dos seus parentes, estavam dependendo da igreja para o seu sustento. Timóteo recebe orientações de como poderia lidar com essa situação tão sensível. Em primeiro lugar, Paulo distingue entre viúvas e as viúvas que são realmente necessitadas. Nessa categoria, essas viúvas ficavam sem parentes vivos para ajudá-las,
cuja fé descansava em Deus e se expressa em oração diligente. Nos casos em que a viúva tem parentes cristãos, estes devem perceber que é sua a incumbência de ministrar as necessidades dela. A tarefa religiosa principal dos filhos ou netos é reconhecer nisso uma oportunidade de lhe fazer alguma retribuição. Paulo, ele diz de forma muito enfática, que o fato de não zelar pela provisão dos parentes, especialmente dos da sua própria família, é equivalente à negação da fé. Aliás, visto que os pagãos cumprem suas tarefas nessa questão, ao negligenciar esta responsabilidade, o crente se torna pior do que um descrente. Timóteo precisa dar ensinamentos corretivos em relação a tudo isso. Continuando, Paulo recomenda que alguma das viúvas que sejam inscritas na listas para trabalhos específicos na igreja. As condições são que a viúva deve ter mais de 60 anos, não deve ter casado novamente e sejam bem conhecidas por suas boas obras. Suas boas obras devem incluir ter criado filhos, pois talvez se espere dela que ajude a criar os filhos de outras pessoas, a ser hospitaleira, pois pode bem ser que se peça dela que ajude com isso na igreja. E em geral, a sua vida precisa ser marcada pela humildade dos que servem e pela dedicação que busca aliviar tensões de qualquer tipo. O conselho de não colocar na lista viúvas mais jovens, as listas para trabalho na igreja, sugere que elas estavam autorizadas a receber ajuda, mas não eram candidatas adequadas para o ministério reconhecido na igreja, que era atribuído às mulheres mais velhas. Evidentemente, a aceitação de uma viúva para o serviço em nome da igreja implicava que ela não casasse de novo. Seria injusto fazer esta restrição a uma viúva mais nova. Nos primeiros dias da sua viuvez, ela poderia, por impulso, desejar dedicar-se totalmente ao serviço cristão. Mas, no caso de uma oportunidade de um novo casamento, poderia se arrepender de ter dado esse passo. O autor apresenta mais uma razão. As tarefas que eram atribuídas às viúvas poderiam conter uma tentação inerente ao trabalho, especialmente quando isso incluía visitar as pessoas nas suas casas. Isso facilmente poderia levar à ociosidade e produzir resultados nocivos, à medida com que a conversa espiritual caísse em fofocas e a pessoa que queria ajudar acabar se tornando intrometida. Uma viúva mais velha tenha aprendido sabedoria suficiente para não cair nessas armadilhas. As viúvas mais jovens, Paulo recomenda que o melhor curso para elas é casar-se de novo e assumir novamente as responsabilidades da família e do lar. Assim, os críticos humanos ou satânicos seriam calados. É muito trágico que, de fato, algumas das viúvas mais novas já tinham se desviado e seguido a Satanás naquela época, no versículo 15. No terceiro tópico, Paulo traz a respeito dos presbíteros e do próprio Timóteo. Tendo estabelecido as qualificações, anteriores, bispo, Paulo agora se volta para a atitude responsável que se deveria ter para com eles. Ele usa o termo sinônimo presbíteros e, embora seja a mesma palavra que no versículo 1, que é traduzida por homem idoso, está claro que nesse caso desse versículo traz o seu sentido técnico. A primeira recomendação do apóstolo é que deveria haver uma estimativa realista das necessidades pessoais do presbítero.
Visto que a assistência dada às viúvas dependiam de elas satisfazerem certas condições, e assim merecem não somente o respeito, mas também a remuneração adequada, esses presbíteros que estão enganjados nas tarefas exigentes da liderança, da pregação, do ensino, essa ordem é fundamentada com duas citações, uma de Deuteronômio 25:4 e outra de palavras faladas pelo Salvador em Lucas 10:7. Paulo possivelmente ouviu essas palavras do próprio Lucas. Em seguida, o apóstolo aconselha Timóteo a ser cauteloso acerca de uma acusação trazida contra um presbítero, pois ninguém está mais suscetível à difamação, à calúnia, do que os mestres religiosos, disse Calvino. Ele deve insistir em que estejam presentes 2 ou 3 testemunhas para corroborar a alegação. Evidentemente, isso se transformaria em um meio de intimidação para a fofoca irresponsável ou as pessoas mal intencionadas. Mas, quando a acusação é comprovada e o presbítero persiste no seu pecado, a questão é suficientemente grave para que justifique uma repreensão pública. Versículo 20. Algumas pessoas argumentam que esse versículo se aplica não somente a presbíteros, mas a todos que pecam. O contexto sugere que aqui o autor tem em mente o presbítero. O pecado de alguém em posição de liderança é mais repreensível, seus efeitos mais sérios, e, se esses efeitos devem ser neutralizados, a repreensão pública parece ser a única solução. Agora, Timóteo é aconselhado solenemente a agir com completa imparcialidade na execução dessas instruções. Isso vai exigir coragem, e Paulo tenta comunicá-la ao se expressar de maneira enérgica acerca da questão do obreiro estar completamente isento de preconceitos nos seus juízos ou ações. Outro perigo de que Timóteo é avisado por seu mentor, Paulo, é o de nomear apressadamente pessoas para responsabilidades da igreja. O conselho: não se precipite em impor as mãos sobre alguém, seguido imediatamente o conselho acerca dos presbíteros, sugere que Paulo está advertindo Timóteo a não associar impulsivamente consigo aquelas pessoas que depois se mostrariam inadequadas. Os pecados de alguns são evidentes. Não é provável que ele seja enganado por esses, mas os pecados de outros se manifestam posteriormente. Ter feito a escolha errada significa que Timóteo estaria carregando certa medida da responsabilidade e do pecado de outras pessoas. Ele deve exercer o maior cuidado. Na sua posição de responsabilidade em Éfeso, ele, acima dos outros, precisa conservar-se puro. Sua vida pessoal precisa estar absolutamente acima de repreensão. As obrigações que foram colocadas sobre Timóteo são pesadas, pois tiveram seu efeito sobre a saúde dele, que, de qualquer forma, nunca tinha sido das melhores. Paulo insere algumas palavras carinhosas de conselho. Elas suprem um lembrete saudável de que o servo do Senhor não desfruta automaticamente de uma imunidade de males comuns. Tampouco pode se dar ao luxo de violar as leis que governam a saúde e ficar impune. Está claro também que a ordem conservar-se puro não depende de uma abstinência completa para que seja cumprida. Paulo indica um valor medicinal de um pouco de vinho. As medidas normais para manter um bom estado de saúde precisam ser tomadas.
seria inexcusável, indesculpável incluir na liderança da igreja alguém cujos pecados são evidentes, enquanto outros, conhecidos por suas boas obras, seriam uma escolha natural. Mas grande discernimento será necessário em casos em que o caráter verdadeiro do indivíduo não for tão óbvio. Alguns só vão revelar características desqualificadoras depois de certo tempo. Outros, em perigo de serem rejeitados, podem depois mostrar que possuíam em uma boa medida as qualidades de um presbítero de primeira qualidade. Timóteo precisa cuidar para não fazer uma avaliação precipitada e assim chegar a um juízo superficial. As primeiras impressões nem sempre são corretas. Em caso em que há incerteza, a precaução claramente será o melhor curso a escolher. E mesmo assim, Paulo encoraja o seu colega boas obras, embora nem sempre discerníveis imediatamente. Agora, amados, nós vamos fazer uma leitura, desse capítulo na versão A Mensagem. Eu gosto muito dela, usar essa versão em estudos. Ela traz alguns termos bem interessantes. Versículo 1 e 2. Não sejam grosseiros nem impacientes com um ancião. Trate-o como se fosse seu pai e os jovens como se fossem seus irmãos. Respeite as mulheres idosas como respeitaria sua mãe, e as jovens como se fossem suas irmãs. Cuide das viúvas que não têm recursos. Se uma viúva tem parentes que podem cuidar dela, eles devem aprender que a religião começa em casa e que devem retribuir com gratidão pelo que têm recebido. Isso agrada muito a Deus. Você pode considerar viúva legítima aquela que deposita toda a esperança em Deus e ora constantemente pelas necessidades dos outros e pelas necessidades dela. Mas uma viúva que explora as emoções e o bolso dos outros, não há o que fazer com ela. Ensine essas coisas ao povo, para que todos saibam como agir em família. Qualquer um que não cuide dos membros necessitados da família está rejeitando a fé. É pior que se recusar a crer. Designe algumas viúvas para o ministério especial de dar assistência. Elas deverão receber em retribuição sustento da igreja. Elas devem ter mais de 60 anos de idade e um único casamento. Devem ter reputação de saber criar os filhos, ajudar as pessoas de fora e os cristãos desanimados, aflitos e problemáticos. Não inclua viúvas jovens nessa lista. Tão logo sejam incluídas na lista, vão querer sair dela, mas dispostas a arrumar outro marido que a servir a Cristo dessa maneira. E, ao quebrar sua palavra, correm o risco de ir de mal a pior, desperdiçando seu tempo em conversas fúteis e fofocas. Não, prefiro que as viúvas jovens sigam a vida, se casem, tenham filhos, administrem o lar e não deem motivos aos seus críticos para acharem nelas alguma falta. Algumas delas já se desviaram seguindo a Satanás. Qualquer mulher cristã que tenha viúvas na família é responsável por elas. Elas não devem ser empurradas para a igreja. A igreja já tem trabalho suficiente com as viúvas que precisam de ajuda. Dê um prêmio aos líderes que fazem um bom trabalho, especialmente aos que se esforçam na pregação e no ensino. As escrituras dizem: não amordace o boi que trabalha, e o trabalhador merece seu salário. Não dê ouvidos a nenhuma reclamação contra um líder que não seja apoiada por 2
ou 3 testemunhas idôneas. Se alguém cair em pecado, chame-o à responsabilidade. Os que estiverem inclinados a fazer o mesmo irão aprender a lição. Deus, Jesus e os anjos me apoiam nessas instruções. Cumpra-se sem parcialidade e sem partidarismo. Não se precipite em indicar alguém para cargos de liderança. Se alguém estiver envolvido num pecado grave, você não vai querer se tornar cúmplice involuntário. De qualquer maneira, cuide muito bem de você mesmo. Não se importe muito com os que os críticos vão dizer. Siga em frente e beba um pouco de vinho, por exemplo. É bom para a digestão e um bom remédio para o mal que aflige você. Certos pecados são grosseiros e devem ir direto a julgamento. Os pecados de alguns só se manifestam muito tempo depois. O mesmo acontece com as boas obras. Algumas são evidentes, mas nenhuma delas permanece oculta para sempre. E, queridos, estes estudos, nós estamos vendo aqui que ele está sendo direcionado para as lideranças, mas não existe liderança sem liderado. A igreja é um corpo e as tarefas designadas para esse corpo é de responsabilidade de todos nós. O fato de a liderança ter uma responsabilidade de exercer determinada função, atividade, isso também inclui a nós, os liderados, a estar junto para que essa tarefa venha a ser feita da melhor forma possível e que possamos também estar diretamente ligados e co-participantes, né, desta obra, para o nome do Senhor ser glorificado e nós sermos usados como instrumento nas mãos do Senhor, porque foi para isso que nós fomos criados, para a honra e glória do Senhor. Espero que Deus tenha falado aos corações de cada um dos irmãos, esclarecidos algumas partes aí desse estudo, dessa palavra, né? É sempre bom nós termos informações da palavra do Senhor e uma certa ocasião uma pessoa veio, poxa, eu leio, mas não entendo. Amados, para entender a palavra de Deus, nós temos que viver esta palavra. Leia, não importa se você está entendendo agora ou não, mas pode ter certeza, se você tiver com o seu coração aberto, Deus ele vai fazer algo que aconteça na sua vida, que a palavra que você leu, ela vai encaixar nesta situação. E aí você vai lembrar, aí sim, cumpre-se a palavra do Senhor que diz que o Espírito Santo lembra, porque só lembra aquele que leu, aquele que estudou, aquele que teve tempo para buscar. E aí sim, o Espírito Santo vai lembrar você da palavra e você vai entender, poxa, aquela palavra que eu li aquela vez se encaixa nessa situação. E assim você vai tendo cada vez mais clareza, você vai tendo instruções, né, da palavra do Senhor através de vídeos, através de aulas. E aí você vai, volta naquele texto que você leu, primeiro você não entendeu, mas agora você vai entender um pouco melhor, e assim em outras pregações e outras instruções. Assim é a palavra do Senhor. Amém, amados? Que Deus abençoe os amados irmãos em nome de Jesus.